A Juiz esclarece. Esta é a última sessão dedicada à tutela e administração dos bens da criança. Já mencionámos na anterior sessão que havia a obrigação do tutor-administrador prestar em contas da sua atividade. Nos casos em que é obrigatório prestar essas contas, o que sucede então quando voluntariamente o tutor e o administrador não o façam? Nesses casos, podem o Ministério Público, qualquer parente sucessível da criança, o vogal, enfim, requerer junto do Tribunal que tais contas sejam prestadas. O tutor-administrador são então citados para prestar as contas no prazo de 30 dias e, se não o fizerem, poderá chegar-se ao ponto de ser designada outra pessoa para esse efeito. E, no final, se se verificar da atividade do balanço das contas que forem apresentados que o tutor-administrador tiveram atividades nocivas, desenvolveram atividades nocivas aos interesses das crianças, poderão ser responsabilizados pelos danos e perdas que, com culpa sua, causaram na criança durante a tutela ou a administração dos bens. Nessa prestação de contas, o Ministério Público tem sempre que intervir. Aliás, se não for requerente, é citado para contestar as contas. É sempre ouvido, afinal, para dar o seu parecer relativamente às contas que foram apresentadas. Poderá, durante o processo de prestação de contas, promover a instrução dos autos com documentação ou com outros elementos que se revele necessário, enfim, levar a cabo no processo para verificar se aquelas contas foram ou não devidamente prestadas. Poderá acontecer, por exemplo, que a criança seja titular de cotas societais e seja necessário nomear, até no âmbito do próprio processo, um perito de forma a verificar se aquelas contas que estão a ser prestadas são ou não corretas e se conduziram ou não a um resultado derivado de uma atuação zelosa, quer do tutor, quer do administrador. A qualquer momento, poderá acontecer também, durante a tutela ou administração dos bens, que se verifique que o tutor ou administrador não tem uma conduta, enfim, zelosa, que estão a desenvolver atitudes que põem em causa os interesses da criança. Nesses casos, poderão ser removidos desses cargos e irão ser nomeados nessas situações outro tutor ou outro administrador para desempenhar as funções do tutor ou do administrador cessante. Também nesse caso, em que haja cessação de funções de tutor antes da maioridade, em virtude de remoção do cargo, terão de ser prestado contas de toda a atuação anterior. Portanto, o Tribunal, em qualquer circunstância, deve sindicar a atividade do tutor e do administrador, de forma a verificar se de facto desempenharam cabalmente as funções para que foram designados. Mesmo que o Tribunal aprove as contas, poderá acontecer que o pupilo, a criança jovem, já depois da maioridade, venha impugná-las por considerar que o Tribunal não teve em atenção este ou aquele ponto, ou que foram omitidas nas contas elementos que não chegaram ao conhecimento do Tribunal e, nesse caso, durante o prazo que a lei prevê, o próprio pupilo, depois da maioridade, portanto, depois da cessação da tutela e da administração dos bens, poderá ele próprio vir impugnar as contas prestadas que já tenham sido aprovadas. O tutor ou administrador, como disse, podem ser removidos do cargo nos casos em que não exerçam devidamente as suas funções e naqueles casos em que, durante a tutela
ou durante a administração sobrevenha uma daquelas causas que seriam, em princípio, impeditivos da designação do cargo de tutor e de administrador que já vimos na anterior sessão. Vai dar-se o caso do tutor, durante a tutela, o tutor que não estava inibido das responsabilidades parentais dos seus próprios filhos quando foi designado tutor, pode suceder que enquanto é tutor de determinada criança, que não é filho, é filho de outro, portanto, seja ele próprio inibido das responsabilidades parentais dos seus próprios filhos. Nesses casos, verifica-se aqui uma causa que não existia à data da designação, mas que se verifica durante a tutela, que justifica que aquele tutor seja de imediato removido das suas funções, pois que, se não é capaz de prestar aos seus filhos os cuidados necessários para zelar pelo seu bem-estar físico e psíquico, também não será capaz, em princípio, de desenvolver essas funções relativamente a outra criança. Também o administrador de bens, que durante a administração dos bens seja declarado insolvente em relação ao seu próprio património e que, quando foi designado administrador, não era insolvente, portanto, não tinha sido declarada a insolvência dessa pessoa. Obviamente que, nesta circunstância, um administrador de bens, designado para reger, para zelar pelo património de uma criança que, durante a administração, seja declarado insolvente, em princípio, não sabendo a pessoa zelar pelo seu próprio património, não será capaz de zelar pelo património, portanto, de uma criança. Nesse caso também será um caso de remoção, portanto, do cargo para o qual foi nomeado e terá de haver substituição e, concomitantemente, terão de ser prestadas as contas da administração até aquela data. Poderá haver também casos de exoneração de tutor ou de administrador, naqueles casos em que sobrevenha durante a tutela ou a administração de bens uma causa de escusa que a data da designação não se verificava. Por exemplo, uma senhora que tenha sido designada tutora que durante a tutela venha a ter 3 filhos, por exemplo, poderá considerar-se, portanto, poderá vir pedir escusa dizendo que, tendo 3 filhos a cargo, pequeninos, não tem disponibilidade suficiente para cuidar daquela criança e poderá, neste caso, vir pedir escusa do cargo de tutor, sendo certo que essa circunstância terá sempre de ser avaliada em concreto pelo tribunal. Vai dar-se o caso também do tutor que foi designado quando tinha 50 anos, entretanto a criança era muito pequenina, entretanto não atingiu a maioridade e o senhor ou a senhora que foi designado para tutor atinge os 65 anos de idade. Poderá vir pedir escusa com esse fundamento, sobretudo se à idade tiver também associadas determinadas problemáticas de saúde que impeçam o cabal exercício, portanto, das funções de tutor para que foi nomeado. Portanto, esta atividade, como disse, e as causas portanto, o Tribunal terá sempre de se indicar esta atividade e verificar durante o exercício da tutela e da administração dos bens que aquelas pessoas em concreto que foram designadas se mantêm aptas, disponíveis para cuidar da pessoa e do património da criança e zelar pelos respectivos interesses. Penso que percorri as áreas essenciais desta temática. Quero ainda acrescentar que o processo de tutela está objetivamente isento de custas, portanto, não tem qualquer encargo, para além de, como disse, ser de promoção oficiosa do Tribunal, portanto, não acarreta qualquer encargo afinal. Todos os incidentes que eu mencionei, de remuneração do cargo de tutor, de administrador, de exoneração, de remoção, de escusa, são tramitados no próprio processo de tutela.
o processo que corre por apenso a esse processo será o de prestação de contas. Esse não é incorporado no processo da tutela da administração. É um processo que corre à parte, de acordo com as regras do Código de Processo Civil, e esse sim tem encargos em sede de custas. Relativamente à tutela, como disse, e aos incidentes que são típicos desse processo, a lei prevê a isenção objetiva do pagamento de custas. Penso que relativamente a estas temáticas abordamos os pontos essenciais. Na próxima sessão iremos falar de alimentos, mas numa perspectiva diferente daquela que temos vindo a focar. Vamos falar da obrigação alimentar de pessoas diversas dos pais ou também dos próprios pais quando as crianças estejam confiadas a outra pessoa. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.